Olá, irmãos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o maestro Pedro Cavalcante e hoje estou recebendo aqui nossos colegas que estão passando a semana conosco no segundo simpósio de música sacra do Sudeste da Bahia. Gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público. Olá, eu me chamo Tássia Batista e venho de Fortaleza, no Ceará. Eu me chamo Isabela Santos, sou violinista e sou de João Pessoa, Paraíba. Eu sou Elias Viana e estou morando em São Paulo atualmente. Boa tarde, meu nome é Heber Jamin, sou pianista e venho de João Pessoa, na Paraíba. Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Bernardo e eu sou de João Pessoa, Paraíba, sou flautista. Poucos falaram o que... Alguns... Qual é a sua... Sou soprano lírico. Violinista. Os nossos colegas já tinham passado. Tenor? Exatamente, tenor. Obrigado, mestre. Valeu. Vamos lá. Duas coisas nós convergimos. Primeiro, nós todos somos músicos profissionais. Isso é nosso ganha-pão. Né? É com isso que nós pagamos nossos boletos. Contem um pouco sobre como é a atuação de vocês nas suas cidades. Quer começar? Sim. Bom, eu comecei a ganhar dinheiro com a música como cantora mesmo, cantora de coro, em Belém do Pará, que é a minha cidade natal, quando eu ainda morava lá. Então, comecei cantando, algum cachê aqui, outro acolá, e com o tempo comecei também a dar aulas particulares, quando já tinha um pouco mais de tempo de canto e assim tinha um pouquinho mais de propriedade, né? Me sentia mais segura para ensinar algo. Depois que eu me mudei para Fortaleza, minha carreira mudou bastante, porque lá a gente não tem um cenário musical de performance muito ativo, de música clássica e bem menos ainda de canto. Até que existe alguma coisa de orquestra, pouca, mas existe, mas de canto é quase nulo. Então, a minha atuação profissional acabou ficando mais direcionada para o ensino. Então, hoje eu me considero mais professora de canto do que cantora, de fato. Então, em Fortaleza, eu atuo como professora de canto lírico, ensino também técnica vocal geral aplicada ao canto da igreja, mas o canto da minha igreja é um canto mais clássico, então acaba sendo bem parecido com o canto lírico. E também trabalho como preparadora de coros e regente. Ótimo. Deixa seu Instagram para se alguém quiser entrar em contato com você. A professora também ministra aulas online, né? Para quem não Sim. for de Fortaleza. Então, pode falar para se alguém quiser encontrar, então. _ Tássia Tavares Soprano. Timo, nossa professora Isabela. Como é lá em João Pessoa, Isabela? Então, eu ingressei a primeira orquestra que eu ingressei lá foi na Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. E lá eu entrei como segundo violino, né, nos naipes ali, e já faz uns 4 anos que eu estou lá. E tem sido muito gratificante, você aprende muito essa dinâmica, assim, de grupo, né, trabalhar, ouvir os naipes, assim. Eu acho muito importante nessa questão de formação mesmo da gente como músico. E depois eu ingressei, né, na Orquestra Sinfônica Municipal de uma Pessoa, que realmente é uma orquestra profissional mesmo. E assim, eu achei muito importante trabalhar com músicos de um nível maior que o meu, né? E a gente aprende muita coisa, assim, tanto no repertório, né, que eles focam no repertório mais específico, assim, para orquestra profissional mesmo, né? E eu também atuo dando aula, né? Aula particular, e também dou aula na Escola de Música da Igreja do Geisel, que é a igreja que eu congrego. Professor? Tudo bem, pessoal? Lá em São Paulo, depois da minha formação, eu fui trabalhar com o ensino fundamental, como professor de educação musical. E isso durou bastante tempo, até... Bom, duraram alguns anos. Logo após esse período, trabalhando na educação musical, aconteceram algumas oportunidades de crescimento na área de performance e eu comecei também a atuar na área de performance. E os ganhos, assim, efetivamente, eles passaram a vir de duas fontes, da fonte de educação musical e da fonte de performance. Isso tem se intensificado, graças a Deus, nos últimos 2 anos.
nas duas áreas, tanto na educação musical quanto na parte de performance. E tem uma novidade também acontecendo nos últimos 2 anos na minha vida, que é a parte de exercer a pedagogia vocal, né, na área de formar solistas mesmo, cantores solistas. Está sendo uma experiência nova, gratificante. Basicamente é assim, a minha atuação. Heber. Bom, eu sou pianista. Eu sou pianista correpetidor. Vamos dizer assim, sempre tive uma pretensão de ser solista, como todos os pianistas que entram lá na UFPB. Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo, como eu tenho leitura à primeira vista muito boa, então eu comecei a acompanhar outros músicos, colaborar com outros músicos, que é essa área de atuação do piano colaborativo. Hoje eu sou pianista colaborador, pianista correpetidor, como profissionalmente falando, eu ganho dinheiro com isso, e também sou professor de piano, tanto particular quanto numa escola particular também. E, bom, pianista correpetidor, ele trabalha onde chamarem ele, é mais ou menos o que eu faço. Onde me chamarem, eu vou embora. Então, me chamam para tocar uma classe de trompetes, classe de flautas, ou outras vezes chamam para tocar com um coro, chamam para acompanhar uma ópera, por exemplo. Então, eu sempre estou tocando com o pessoal. E assim, eu comecei basicamente a ganhar dinheiro de fato, quando eu entrei, logo depois que eu entrei na universidade, que ao mesmo tempo que eu trava de fazer das correpetições, também de tocar em casamento, que é uma coisa que é muito comum de pianistas fazerem. Então, acontece isso até hoje na minha vida, minha renda é baseada nisso, em tocar com o pessoal e dar as aulas de piano. Senhor? Zé Bernardo. Olá, pessoal, mais uma vez. A minha atuação, ela começa na parte de ensino, né? Eu começo a atuar, assim, profissionalmente com musicalização infantil, né? E até hoje é uma área, a área do ensino, é uma área que eu atuo também, com aulas particulares. Eu tive a oportunidade nessa trajetória de dar aula em algumas escolas de música ali em João Pessoa. Mas, além disso, posteriormente veio também as oportunidades na área de performance, né? Na área de atuação nas orquestras, que tem sido também um dos focos ali, parte da minha renda vem disso. Também atuações em música de câmara, também já tive a oportunidade de participar da gravação de trilha sonora, de filme, então assim, eu tenho tido esse foco, né, na performance ali em João Pessoa, e também, além disso, obviamente, na parte de ensino, né? Não é bem o meu foco nesse exato momento, mas na minha trajetória tem sido, né, uma marca muito importante assim, no meu crescimento, no meu amadurecimento como profissional, também essa parte do ensino. Ótimo. Eu fiz a indelicadeza de pedir apenas à professora Tássia para deixar sua rede social, por favor. Irmãos, deixem também vocês, o irmão José Bernardo. O meu é @música com José Bernardo. O meu é @eber.piano.prof. O meu é @tenor Elias Viana. O meu é @Isabela Santos. Ótimo. Irmãos, vocês trouxeram alguns pontos que eu gostaria de entrar um pouquinho no que cada um expôs aqui. E depois vamos convergir num único assunto. Você acabou de citar, Bernardo, por exemplo, que você atua em música de câmara. O que é música de câmara? Música de câmara é aquela atuação de pequenos grupos, né? Quintetos, quartetos, sextetos, trios, duetos. E para mim, assim, a música de câmara é a maior escola na área de prática de conjunto. Se você faz bem música de câmara, você vai ser um bom instrumentista de orquestra, você vai ser um bom instrumentista de uma banda sinfônica, que também já tive a oportunidade de atuar. Então, música de câmara, eu acho que acho que deveria ser a primeira grande escola de todo músico que tem essa atuação na área de performance, que gosta de tocar, que gosta de cantar, que gosta da prática interpretativa, vamos assim dizer, né? Então, a música de câmara, nada mais, nada menos é do que fazer música em um pequeno grupo.
Isso. Nós fizemos música de câmara ontem na nossa gravação, né? Basicamente, para se dizer, não é isso? Exatamente. Sim. Excelente. Professor Elias, o senhor falou que inicialmente começou a trabalhar com educação musical, né? Logo No ensino regular. Isso. Como é que era essa situação em escolas? Sim. Da rede Da rede pública. Como era essa forma? A partir de que idade o senhor acha também que é interessante colocar a criança para começar seu processo de musicalização? Eu vou começar pela última parte, a partir da idade que eu acho aconselhável a pessoa aprender música. Eu gosto da ideia de que a música, ela é um bem, ela é uma herança. Então, você oferece para a criança algo que tem muito valor, e a música, ela tem muito valor. Embora nós estejamos reunidos como músicos profissionais, a música como parte do repertório pessoal para a vida tem muito valor. Sim. Eu tive a oportunidade de contemplar em algumas classes que eu ministrei o bem que isso faz para a pessoa somente pelo fato dela estar ali tocando, tá ali cantando. Sim. E isso traz para a pessoa uma resposta pessoal que vai ajudar a pessoa a se organizar diante da realidade, vamos pensar assim. Então, como um bem, eu aconselho que, a partir do primeiro momento que você puder ter essa oportunidade de oferecer, ofereça para a criança. Ofereça para você próprio também. A pessoa que estiver procurando um hobby para se dedicar a algo que lhe ajude a mudar o assunto, a ter um momento de lazer para se organizar, se distanciar da sua vida cotidiana, é uma excelente opção. Eu recomendo muitíssimo. Agora, sobre o início da pergunta. A minha atuação foi no Fundamental 1. Não foi na educação infantil, no Fundamental 1, nos primeiros anos ali. E foi bastante interessante. Essa atuação foi por quase 3 anos. E é uma das aulas que as crianças têm. E mesmo ali, com uma sala cheia de crianças e aquela situação da escola pública, que é muito parecida no Brasil todo, eu tenho certeza que aquilo fez a diferença na vida das crianças. E eu pude ouvir muitas histórias. Tem um dos casos que eu posso citar. Uma das crianças ficava esperando eu chegar com um instrumento para eu fazer a acolhida, que era o primeiro momento da aula. Então, eu levava um trecho instrumental, às vezes no violão. Então, a criança, ela ficava ali esperando para ouvir aquele tema musical. Então, isso, para mim, era uma resposta, assim, super positiva do trabalho que estava sendo feito ali. E, basicamente, era essa a motivação, assim, desse momento da minha vida, assim. Isso, por muito tempo, para mim, fez todo sentido, assim, do meu exercício em sala de aula. Ótimo. Como é que funcionava essa sua aula numa classe tão grande e tão difícil de ter a atenção fixada, né? O senhor falou, por exemplo, tinha esse primeiro momento da Sim. acolhida, onde o senhor... Quais elementos, o que é que o senhor tinha na sua aula para o senhor expor essas crianças e qual era o objetivo final disso tudo? Qual era a proposta metodológica disso tudo? Olha, quando eu tive essa oportunidade de exercer a música em sala de aula, eu fui admitido como professor genérico de arte. Então, eu tinha que dar música e outras linguagens artísticas. E, respeitadas as proporções do que se pode oferecer genericamente, eu tive uma vivência com a parte de artes plásticas. Então, basicamente, o que eu podia oferecer, honestamente, e eu me agarrei a isso, era pintura e desenho e música. Sim. E eu ficava trafegando entre esses dois elementos, junto com isso também utilizando alguma coisa de contação de história. Então, o objetivo final era dar para a criança a oportunidade de ela adquirir o repertório, de ela saber o nome. Isso é uma peça musical, é uma obra musical do compositor Villa-Lobos. E isso daqui
essa música é rápida, ela tá nesse andamento, essa música é lenta, a instrumentação aqui é essa, a instrumentação aqui é aquela. E sobre a parte da dificuldade, estranhamente, os alunos que eram difíceis para outros professores eram os alunos que mais aproveitavam a minha aula, e o inverso já aconteceu também comigo, Sim. de alunos serem considerados, tipo, excelentes alunos por outros professores, e na minha aula eles fazia não nada. gostavam. Eu tive um caso de um aluno que ele disse, professor, eu não gosto de música. E aí eu disse, oh, legal. Como é que tu joga videogame? Eu desligo a música para jogar. Eu achei sensacional. Eu achei muito bom. E aí a gente começou a conversar e tudo mais. Depois eu fiquei sabendo de outras coisas pelas quais isso era um problema. Então, no caso dele, depois eu comecei a entender que era excesso de informação. Uhum. A música era uma informação muito grande. Na verdade, quando ele disse que não gostava de música, o que ele estava querendo dizer, e isso eu descobri depois, é que se fosse para ele ouvir música, Ele teria que ouvir só ele música. teria que ouvir só música. Olha, que é o meu professor aqui. Isso acontece comigo. Eu não consigo, por exemplo, tem gente que consegue ler ouvindo música. Eu não Aham. consigo. Não. Eu não consigo. Ou você acessa uma Os caixa dois. ou acessa outra caixa, né? Sim. Por favor. Uma coisa de cada vez. Ótimo. Eu costumo sempre falar, quando eu estou conversando com os professores, sobre as metodologias que nós aplicamos com nossos alunos, já que todos nós trabalhamos com isso como professores, que um dos maiores desafios que eu tenho quando eu começo com um novo aluno é fazer esse aluno se apaixonar pela música. Porque, na minha cabeça, eu imagino que a pessoa precisa ter vontade daquilo para realmente fazer bem feito. Então, uma criança muito pequena ainda, uma criança às vezes de 4 ou 5 anos, que a gente começa a ensinar um instrumento, ou, enfim, o processo de musicalização dela, eu vejo que nós precisamos, como o senhor falou, olha, esse aqui é o compositor Villa-Lobos, esse daqui, olha, eu sempre gosto de mostrar gravações de concertos, e ó, tá vendo, esse aqui é um violino, esse daqui é... para criar esse entendimento do que é a música. Entende? O que é que vocês fazem? Vocês trabalham algo parecido com isso, de tentar atrair o seu aluno para dentro da música, para cativar essa vontade pulsante? Eu lembro, por exemplo, no começo da minha formação, eu acordava e dormia, eu comecei a estudar, antes da regência eu estudei piano. Então eu acordava e dormia pensando em peças, pensando na história dos compositores, porque eu tive me cativaram musicalmente de forma muito forte. Então, que estratégias vocês usariam para cativar seu aluno, ter ele ali e cultivar essa chama musical de estudar e conhecer mais sobre música? Uhum. Os meus alunos, pelo menos no início da minha carreira como professora, eram em sua maioria adultos, ou pelo menos adolescentes quase jovens. Então, nessa faixa etária, quando você começa a ensinar, você geralmente já vê o interesse na parte da pessoa, porque é diferente de um pai que coloca o seu filho porque o pai quer que o filho tenha interesse, né? Uhum. Então, no início da carreira, eu não tive dificuldade, porque chegava até mim quem queria aprender. Sim. Então, já havia esse interesse. Mas o jogo virou quando eu comecei a trabalhar com as crianças da minha igreja. Hoje eu estou à frente do coral infantil e já considero que veio um trabalho um pouco já feito para mim, porque existe uma escola de música na minha igreja e a maior parte das crianças, pelo menos 70% das crianças do coralzinho já são musicalizadas. Elas já tocam piano, ou violino, ou flauta. Então, esse trabalho já está muito facilitado, né? Porém, tocar instrumento é diferente de cantar. E isso eu vi até no conservatório, acredito que vocês também. Chegava a aula de canto coral e os instrumentistas entravam em pânico, porque eles não queriam cantar. Sim. E muitas vezes nem afinados eles eram. Então, era um caos. E aí, muitas vezes é criada essa noção de que o instrumento é superior ao canto. Sim. Que para cantar basta abrir a boca e emitir Sim. a nota certa, né? E apesar de eu discordar, eu acredito que muitas vezes os amigos cantores colaboram para essa fama, porque não estudam. Sendo que Não já estudam sendo teoria, que já não é estudam difícil harmonia. você tentar fazer a nota certa no cantar a nota certa. Isso aí Pois já é. é um trabalhinho já. Então, apesar de serem pequenos,
eles já vinham com essa noção, muitas crianças do coralzinho, né? Que a gente chama assim carinhosamente, coralzinho. Sim. Que bonito. Hoje é coral infanto-juvenil, porque os pequenos já são adolescentes, não querem mais ser chamados de Coral- crianças. Coralzinho é um belo nome. Pô. Vou colocar o nome nas coisas. É. Pois é. Aí o desafio foi fazer eles terem um interesse em cantar. Aí veio a parte de eu estudar para isso, porque a minha linguagem sempre foi mais adulta e mais técnica, né? Sim. Então eu tive que buscar conhecimento para atrair a atenção das crianças. Então fui atrás de vocalizes lúdicos, fui atrás de músicas que sejam coerentes para uma criança cantar. Porque não é a mesma coisa você pegar um arranjo de adulto, de coral adulto, e colocar para a criança cantar. Além de Sim. não ser adequado para a voz delas, às vezes o vocabulário não é coerente. Sim. Às vezes a linha musical também é muito madura para o que uma criança pode experimentar. Madura no sentido de necessitar de vivência mesmo, Uhum. sabe? Então, até hoje isso é um desafio. Repertório para criança não é uma coisa fácil de se achar. Uhum. Então, uma coisa que me ajudou muito foi procurar material, estudar, que existe muito na internet, a gente tem essa facilidade hoje. E vocalizes lúdicos, músicas voltadas para as crianças, sistema de recompensa, Ótimo. jogos musicais. Funciona muito bem. Isso aí foi, até hoje é o que me salva muito na parte de trabalho com criança. E um grande desafio foi saber dosar a autoridade com a amizade. Uma coisa que até o Elias estava conversando, né? Eu nunca quis ser uma professora chata, aquela professora que as crianças chegam na sala e eu falo, bora, sentem, agora é hora disso e aquilo. Porque eu acredito que isso é muito chato mesmo e a criança que não tem interesse vai ter menos interesse ainda. Mas ao mesmo tempo eu não queria ser uma professora boba. Uhum. Eu já tive uma professora que tratava a gente como bebês. Apesar de eu ser criança, ter na época 8, 9 anos, eu não queria ser tratada como um bebê. E ela chegava lá, oi crianças, tudo bem? Vamos lá, vamos cantar a música do Vagalume. E eu ficava assim, hã? Então eu não achava legal, né? E assim eu também não quero ser com as crianças. Então, saber dosar essa parte mais adulta, mais de líder e de autoridade com tô aqui e quero me divertir com vocês, quero aprender com vocês. E aí veio muito ensinamento também das professoras de EBD, Sim. das mães, da igreja, e até hoje estou aprendendo nisso. Então, eu acho que o primeiro ponto é você saber, criança e adulto não aprendem da mesma forma, e você tem que encontrar os meios diferentes para acessar esses dois públicos. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse ponto ainda? Não, eu... Você trabalha muito com criança, né? Eu vejo lá suas postagens, você tem muita criança, né? Eu boto assim, eu aceito alunos a partir dos 5 anos de idade. 5 anos de idade para cima. Aí geralmente eu tenho muitos alunos nessa faixa etária, entre 5 e 7 anos, e realmente é como você tá falando, você tem que ter um jogo de cintura para poder convencer os meninos a fazer aquela coisa que você quer que eles façam. Uhum. Eu geralmente, eventualmente, acabo mostrando algum pianista ou alguma música que eu queira que eles vejam. Olha como a gente toca, olha como a gente deve tocar, como a gente como pianista deve tocar. Então eu meio que vou conduzindo os meninos desse jeito, e eu sempre faço um joguinho aqui e acolá com os meninos, eu sempre tento deixar o clima meio leve. Sim. Eu tenho uma aluna chamada Valentina, uma aluna de piano. Ela tem... Muito, muito novinha. Ela tem 5 para 6 anos. E uma das formas que eu usei para cativar ela, sempre no começo da aula, ou no começo e no final, normalmente mais no começo, eu apresento sempre uma música e um compositor a ela. Aí eu lembro quando eu cheguei no Beethoven, eu mostrei uma gravação, 2 gravações, uma da Sonata Tempestade, o terceiro movimento, e também da Sonata 27, pela Valentina, tocando também. Ela ficou cativada, falou, eu toco, tem alguém, uma xará minha tocando piano, aí sempre que eu vou mostrar a música, vai ser a Valentina que vai tocar? Ela sempre pergunta logo pra saber se vai ser a xará dela que vai tocar. Bacana. Tem uma situação que eu queria colocar sobre isso, que Sim. antes de dar aula, antes de entrar na sala de aula, eu tive contato, por causa da minha vida na igreja, eu tive contato com conteúdos do tipo... sabe as ministrações que colocam você em xeque acerca de... Ei, você realmente está interessado nas pessoas? Sabe, o que você faz é porque você quer que as pessoas realmente cresçam e tal?
Então, esse tipo de ministração chamou muito minha atenção e eu fiquei me perguntando por muito tempo, digo, meu, como é isso, né? Será que eu valorizo as pessoas? Será que quando eu chego entre as pessoas eu escuto o que as pessoas falam e tal? E essa coisa estava por ali, né? Quando eu comecei na sala de aula, para mim, tiveram algumas situações assim de muito constrangimento porque eu errei em algumas coisas, Sim. mas por outro lado, tiveram situações como, por exemplo, teve uma sala de terceiro ano do Fundamental 1 que a sala era muito difícil e tudo mais, as atividades era uma situação super desafiadora e uma vez aconteceu que um dos meninos disse, não, mas eu tenho um instrumento na minha casa. Aí eu perguntei, eu digo, que instrumento é esse que você tem? Eu tenho o berimbau. Aí eu disse, tu podia trazer na outra aula. Eu disse, pois eu trago. E aí ele veio vestido de capoeirista porque os pais Nossa, que legal. tinham uma roda de capoeira e jogavam capoeira e aí ele foi lá e aí todo mundo pôde... Aí ele ensinou os colegas a tocarem. Depois disso apareceu uma outra criança que frequentava uma outra criança evangélica e na igreja dela a família tocava cordas. E eu disse, não, eu vou trazer o meu violino na outra aula, porque lá a gente toca violino. Aí começou. E aí começou. Aí E aí, começou. a partir disso, a gente começou a ter esse tipo de situação. Sim. E aí eu peguei isso, É bacana pra caramba, velho. Isso é Sensacional. muito bacana. sensacional. Aí, a partir disso, eu peguei esse modelo para eu levar para as minhas outras turmas. Sim. Daí, geralmente na sondagem ali, eu já fico vendo quem que tem na família que toca, Uhum. que instrumento que você conhece e tal. E quando a criança pode trazer o teu instrumento, vem tocar umas 2 músicas aqui pra gente, Aham. tudo mais. E aí, quando tu tava falando que tu achou uma pianista com o nome da aluna, eu me lembrei de uma outra coisa que é o seguinte. Teve uma vez que eu ia mostrar para uma turma o clarinete. E eu tava notando que a turma tava com interesse baixo. Daí me ocorreu o seguinte, e se eu achasse um clarinetista com a idade deles? Foi sensacional, porque quando eu coloquei o início do vídeo, eles olharam, era alguém da idade deles e disseram, que isso aí? Aí o garoto começou a tocar e todo mundo ficou, nossa, ele toca melhor que o fulano, e eles começaram a zoar entre eles. Tá vendo? É assim que deve tocar, meu? Entendeu? E aí eles começaram a fazer isso, e aí de repente virou a chave. Porque entre eles começaram a discutir as habilidades musicais deles. Quem conseguia cantar, quem conseguia tocar e Eu tudo também gosto mais. de fazer isso com as crianças. Colocar vídeos de crianças tocando pra ele. E assim, 90%, 95% são crianças chinesas tocando, né? Nas gravações que a gente vai achar por aí. Variou um Pra, pouco tortur- na minha... pra torturar um pouquinho a gente, né? Dá um pouquinho, enfim. Deixa eu contar aqui contigo, Tássio. Você falou logo no começo que você teve uma transição de carreira quando se mudou de Belém para Fortaleza. Em Belém você atuava muito mais como solista, como intérprete, e agora em Fortaleza você atua muito mais como professora, né? Como é que foi essa migração de atuação para você? Uhum. Você ter que criar uma metodologia para ensinar, porque enquanto performance, enquanto bacharéis, né, nós nos importamos com a execução da nota, mas depois você tem que, como professor, você tem que passar esse conhecimento para a pessoa e ver aquilo florescer na pessoa. Uhum. Como é que foi essa sua mudança de carreira, de atuação na carreira? Foi abrupta. Bem abrupta. Não diria nem que foi uma migração, foi um teletransporte. Porque eu me mudei do nada, assim, para Fortaleza. Por várias situações pessoais, acabei tendo que mudar bem rápido. Sim. E o que me ajudou mesmo foi a ter tido muita aula. Então, o início de qualquer coisa que a gente faz na vida é um pouco de imitação, né? Uhum. Então, a gente imita o método pelo qual a gente aprendeu. Uhum. Eu aprendi com a minha primeira professora, e aí com os meus primeiros alunos eu ia repetindo esse método. Sim. Já em Belém eu tinha alguns poucos alunos, 2 ou 3, e aí quando eu fui para Fortaleza esse número foi do nada para perto de 20. Uhum. Então foi bem desafiador, porque além de ser uma quantidade bem maior, eram alunos de todas as classificações vocais. Assim, tinha soprano, tinha mezzo, tem, né? Tenor, barítono, e eu sou soprano, eu só sou soprano, sou só uma, né? Uhum. Só sei o que acontece no meu corpo, na minha voz. Então, a partir desse momento, eu tive que parar para analisar cada voz. Eu lembro que nas primeiras aulas que eu dei em Fortaleza,
eu tinha um caderninho a cada bimestre que eu ia escolher repertório para os alunos, eu anotava o nome de cada um, anotava quais eram as maiores dificuldades de cada um, e eu ia pesquisar como vencer a dificuldade de cada um. E aí eu fazia desde Belém um curso em pedagogia vocal, que eu já até comentei com Elias. Esse curso me ajudou muito, porque era pedagogia e ciência vocal, e ele tinha exercícios bem diversos para diversas situações. Uhum. Então, eu apliquei aos meus alunos, e aí eu fui entendendo com o tempo o que que funcionava e o que que não funcionava. Sim. Fui aprendendo muito repertório, área antiga, passei por Sempre. todas que dá, queria até que compusessem mais O que para é, poder usar. o que é uma área, professora? Uma área é uma peça solo para um cantor. E a área antiga é a área do período barroco, que a gente utiliza, né? Canções barrocas que a gente utiliza geralmente ali no início do ensino vocal. Você Para o poderia aluno. recomendar algum desses para os nossos ouvintes ouvirem? Sim, eu acho que a mais conhecida que nós temos, e é a que eu uso como entrada para quase todos os meus alunos, é a Caro Mio Ben, Uhum. eu acho que é do Giordani. Giuseppe Eu não Giordani, lembro, não eu acho Eu que é não lembro Giuseppe agora. Giordani. Ajuda aí. Já, eu Dá não um- lembro, eu não dá lembro um- também porque eu dá já um toquei. Google. Já toquei essa aí também. Eu acho que é Giuseppe Giordani, Caro Mio Ben. E ela é bem simples e tem áreas antigas, elas têm muitas modulações, né? Então você vai vendo ali de acordo com o que o aluno consegue. Geralmente eu começo em dó maior mesmo. Uhum. E aí depois que o aluno desenvolveu uma técnica base de respiração, apoio, postura, emissão de vogais, aí eu vou modulando para o que a voz pede, né? Uhum. Então, essa transição foi assim, tateando bastante, tendo paciência e estudando bastante para fazer o melhor para o aluno. Porque quando você é professor, você tem, principalmente professor de performance, Sim. você está ali com o material, é o próprio aluno no canto, né? Então, se você ensinar alguma coisa errada, esse aluno pode se machucar. Não Sim. só no canto, mas também pode desenvolver Nos uma instrumentos. tendinite, né, nos instrumentos. Então, é uma responsabilidade muito grande você estar com o aluno e ele confia em você. Então, no início eu tinha esse medo. É um medo que eu acho que sempre acompanha, mas com o tempo a gente vai tendo mais coragem pelo conhecimento que a gente adquire. Sim. E a parte de deixar o solista para trás foi uma questão de adaptação mesmo. Como eu disse, em Fortaleza não tem esse campo. Então eu tive que me adaptar. Até hoje eu sinto falta, gosto muito de fazer música. Está sendo muito bom passar esses dias aqui com vocês, porque além de cristãos, né, são músicos profissionais, então a gente consegue fazer música de forma muito fluida e é muito satisfatório. Uhum. Mas é uma coisa que eu não vivo mais em Fortaleza, não porque não queira, mas porque não tem tanto campo. E eu penso que eu deveria fazer mais para criar esse campo, talvez. Criar um meio no qual eu consiga fazer música. Ô Bernardo, eu lembro que você, ainda voltando aqui no assunto da musicalização que eu tinha começado com o Elias, eu lembro que lá em João Pessoa, há anos atrás ainda, você já atuou como professor de musicalização, não foi? Isso. Como é que você trabalhava com seus alunos? O que é que você procurava expor às crianças? Como é o trabalho de musicalização infantil? Então, dialoga muito com o que Tássia falou, né? Sim. Para mim sempre foi um desafio, e foi o meu primeiro desafio, né? Eu comecei a dar aula para crianças, né? Já foi o inverso do que de Tássia, né? Tássia começou com os adultos, depois para os menores. Eu já comecei com as crianças. E a gente que trabalha com criança, são muitos os desafios. Um deles é o que você comentou, de prender a atenção, de criar o gosto, né? E assim, sempre utilizei, e isso foi um desafio porque eu ali estava começando na carreira, então eu estava no processo de amadurecimento. Uhum. Então, eu sempre fui buscar assim, conhecimento de atividades lúdicas. Eu comecei com musicalização infantil através da flauta doce. Ótimo. Então, ali eu fui buscando jogos, maneiras de atrair a atenção da criança, né, das crianças. E assim, uma coisa interessante que eu queria comentar, já também contribuindo com aquela sua primeira pergunta, é que a gente precisa, né, desenvolver estratégias, como a gente comentou, para atrair as crianças, jogos, brincadeiras, também, obviamente, sempre cada brincadeira trazendo um ensinamento, um conhecimento musical, Sim. que vai fazer aquela criança se desenvolver e amadurecer, né? Não é só uma brincadeira só por brincar, mas uma brincadeira que traz um conhecimento, né? Um aspecto que vai fazer aquela criança amadurecer. Então, mas tem um ponto
que a gente tem que entender que é o limite da coisa, né? Chega um momento que a criança tem que decidir, né? Se ela vai querer continuar na música, né? Ou o aluno, seja quem você esteja trabalhando. A gente tem que desenvolver essas atividades, a gente tem que atrair a criança, criar o gosto, apresentar a música, mas chega um momento que ela que tem que decidir se ela vai seguir na jornada ou não. Porque isso é um ponto-chave. A gente sabe que se a criança ou o aluno ele não toma essa decisão por conta própria, ele não vai durar muito, né? Porque a gente sabe os desafios da carreira musical. Então é sempre importante a gente conhecer cada aluno, porque cada aluno é um mundo, né? De desafios, de dificuldades. Cada aluno aprende de uma forma, tem um ritmo. Então você tem que, como o Tássia muito comentou, e Elias também, o Weber também comentou, você tem que bolar ali as estratégias e a metodologia para cada mundo que você está trabalhando, né? Então, é isso. Mas chega um momento que a gente tem que entender que a decisão tem que partir do aluno, né? Para que ele consiga seguir. Já que estamos falando de criança, gostaria de entrar aqui num outro ponto com todos vocês para dialogarmos sobre isso. Nós temos um princípio bíblico que nós devemos ensinar aos nossos filhos quando crianças, para que, mesmo quando velho, eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Não é isso? Cristo também disse, deixai vir minhas crianças, porque delas é o reino de Deus. E nós, como instrutores de música, como professores de música, nós sabemos muito bem, nós sabemos da importância na formação da criança, da importância da música na formação da criança, no desenvolvimento cerebral, mas nós precisamos também conscientizar os pais para que eles possam ter esse incentivo de investimento, conscientizar também as lideranças das igrejas para investirem em escolas de músicas nas suas igrejas, para que nós não percamos, não é, essa oportunidade que nós temos com as crianças de conseguir incentivá-las para que no futuro, daqui 20, 30 anos, desculpa brincar com você, irmão Elias, daqui 20, 30 anos, irmão Elias não vai estar mais cantando esses solos que ele faz hoje. Vai precisar dos outros, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho, não que vamos largar de fazer nossos solos, nossas coisas, mas nós temos que também cuidar em formar discípulos, para que o nosso trabalho possa continuar por longos e longos anos e que a tradição possa ser mantida. Então, como vocês veem essa importância para a formação da criança e para a continuidade da música nas nossas igrejas? Se quiser, eu posso Essa pergunta começar. tem muitas camadas, né, professor? Tem muitas camadas. Eu ia começar a falar, mas deixa a oportunidade aqui. Eu sou fruto de um projeto desse, né? A Isabela assim, também, né? A Isabela também. Então, assim, eu vejo assim como fundamental, né? Que a liderança das nossas igrejas, a gente vem de um campo ali paraibano que não é um campo fácil, né? De se trabalhar música na igreja. Então, assim, a gente precisa, as lideranças, os pastores precisam acordar para a importância dos projetos de escolas de música, de eventos como esse, né? Como conferências de música, semanas de música, simpósios. Mas eu falo principalmente da escola de música porque é um projeto ativo, né? Contínuo. Continuado. Contínuo, Isso. né? Semanalmente ali. E você está investindo justamente no futuro da música ali na sua igreja, né? Que a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus rigoroso com a música, Sim. com a adoração, Sim. com louvor. A gente vê Perfeitamente. isso no Novo Testamento, no Velho Testamento. A gente vê isso no Novo Testamento. Então, assim, a gente precisa acordar para a importância da música como, acima de tudo, como instrumento de adoração e também de transmissão do Evangelho. Então, isso precisa ser tratado com carinho, com cuidado e precisa ser feito com esmero. Sim. Então, se a gente não tem instrumentos de capacitação nas nossas igrejas para fomentar isso, é praticamente impossível, né? A gente seguir com essa capacitação. Eu vejo dessa forma. Isabela, você também como uma musicista que iniciou seus estudos, né, com essa importância dessas escolas de formação nas igrejas. Sim. Eu acho importante essa decisão partir da liderança da igreja. Eu lembro que quando eu era da igreja de Manaíra, lá em João Pessoa, e abriu a escola de música no bairro dos Bancários, houve uma grande divulgação entre as igrejas, né?
E aí eu lembro que da minha igreja foi eu e mais 2 pessoas. A gente fez a inscrição no mesmo semestre, né? E aí a gente ia junto, pegava carona. E além disso, o pastor conversava com a gente, o pastor José Figueiredo, né? Ele perguntava como é que estava sendo a questão do aprendizado da gente. E ele criava espaços nos cultos, ou seja, um momento especial para a gente ter a oportunidade, né, de tocar em grupo ali, de pôr em Excelente, né? prática, É. né? Sensacional. Então, eu acho assim que ter esses momentos, né, e a igreja apoiar, assim, todas as igrejas, né, com irmãs, apoiar esse tipo de projeto é muito importante, porque aí vai gerar, assim, porque não são todas as igrejas, né, que tem um grupo de louvor forte, assim, que está Uhum. disponível em todos os cultos. Uhum. Então, precisa de mais gente, né? E aí, começar esse projeto com as crianças, inclusive, é muito importante, porque são elas que vão ser o futuro da igreja, né? Uhum. Então, eu acho muito importante essa decisão partir da liderança da igreja e ter esse apoio, né, completo. Excelente. Uma coisa interessante, quando eu... Outro rumo que eu tive um breve lapso de carreira que eu pensei em musicalizar meu sobrinho. Meu sobrinho tem 4 anos. Ele começou a fazer piano há uns 2 meses, 2, 3 meses. E eu, quando cheguei em Fortaleza, ele tinha 9 meses. E aí a minha irmã falou, ei, faz a musicalização do Josué. 9 meses? 9 meses. Ei, não reclame não, porque Que lá em João desafio. Pessoa tem escola que faz musicalização com bebezinho. Faz Mesmo? mesmo. Faz sim. O que, que você tentou fazer com ele? Tem. Rapaz, eu sei que comecei a tem, estudar. Eu sei que tem, mas... Eu comecei a estudar, né? Tem vídeo pra tudo no YouTube, né? Tem. É. E aí eu achei. Tem a Paty Salviano, que ela é uma referência nisso. Tem a Gabriela. Esqueci o Paty sobrenome Salviano. dela. Gabriela. Algo. Depois eu vejo e qualquer coisa a gente comenta lá na descrição. Ela tem um livro muito interessante sobre neurociência e o aprendizado de música na primeira infância, né? Aí eu li esse livro, pesquisei aquelas coisas de acolhida, momento da bandinha, despedida. Aí era muito engraçado. Tem o pau de chuva, sabe? O pau de Sim, chuva. Sim. É um Aí tubo tem que um você lá na coloca aí. igreja. A gente tem um lá na Aí igreja. tinha a Aqui parte de também tem. relaxamento, né? Aí eu botava o bebezinho, meu sobrinho, e ficava com o pau de chuva nele. Engraçado. Aí, mas... Muito bom, muito bom. E o menino querendo correr, querendo brincar, e eu já passar o pau de chuva nele. Aí eu li esse livro da Gabriela, alguma coisa que eu não me recordo agora, e uma coisa que ficou gravada, é um livro pequeno, mas uma coisa que ficou gravada é a questão da neuroplasticidade, que é quando nós não usamos os neurônios para o que eles estão ali dispostos a ser utilizados, eles são redirecionados para outra coisa. Então ela diz lá, e tem todas as referências bibliográficas, né, que embasam essa escrita dela, que quando você não utiliza na primeira infância, até ali os 6 anos, os neurônios da criança destinados à música, depois que passa a primeira infância, eles não vão mais estar ali disponíveis para a música. A neuroplasticidade vai fazer com que esses neurônios sejam levados para outra função necessária da criança. Uhum. Então, essa criança que vai ser exposta à música após a primeira infância, ela nunca vai ter a habilidade que ela teria se ela fosse exposta na primeira infância. Entendeu? Então, aí a importância de você começar cedo. Porque se você deixar passar, passou. Essa criança pode se tornar um ótimo músico, uma ótima musicista, mas não como teria se tornado se tivesse começado mais cedo ainda, entendeu? E fora isso, a questão da música, da importância de você apresentar a música desde cedo para uma criança, é você criar esse gosto desde cedo. E a gente tem que lembrar que a música é arte, né? Música Sim. é arte, música é cultura. Então, uma criança que tem essa exposição desde cedo, ela vai ter muito mais riqueza de conhecimento. Não só na música em si, mas ela vai ter paciência para ouvir uma peça inteira, depois para ler livros. A mesma área do cérebro que desenvolve essa função musical é a que desenvolve a de cálculos matemáticos. Então, você está exercitando ali funções cerebrais que vão ser utilizadas para diversas coisas depois. Sim. E a gente vê pessoas que estudaram a música, cresceram e não se tornaram músicos. Sim. Porém, sabem música. Uhum. E isso acrescenta muito na vida delas, mesmo elas tendo se tornado
Médicos, certeza. advogados, Demais. motoristas, elas estão ali, E são, entendeu? e são excelentes no que fazem. No que fazem. São Sim, excelentes no que sim. fazem. Exatamente. Sim. Isso aí é uma coisa que eu gosto muito, já fiz uma pesquisa muito detalhada em cima disso, porque o ensino musical, ele promove uma coisa muito interessante que é relacionado a gente se propor a fazer alguma coisa, que é a questão da tolerância ao tédio, A frustração à frustração. é a palavra. Tolerância à frustração. E o quanto Sensacional. que a gente se frustra na música Não é pouco, não. não é pouco. E para criança, porque assim, eu insisto um pouco com os meus alunos, de tipo, não, ó, errou, faz de novo, vamos fazer de novo. Ela, obviamente, criança fica frustrada, Exato. não sei o que e tal, mas tem que insistir e elas começam a entender que que essa questão do erro é um processo normal e que elas vão ver isso em outras áreas da vida dela. Ah, elas vão ser médico, vão ser engenheiro, elas vão ter as mesmas dificuldades. Elas Então, vão errar. vão errar do mesmo jeito. Mas essa tolerância à frustração e essa resiliência mental Sim. é uma coisa que a Sim. música age muito fortemente na cabeça da gente como ser humano. Excelente. É um Eu acho ganho, que é um sim. ganho incrível. É um ganho incrível. Eu defendo que essa seria só isso seria o bastante para todo mundo, tipo, aprender música. É. Porque eu imagino em vocês, uma flauta doce custa R$ 45. É, E você só tem que levar e segurar a mão da criança e levar até uma sala, ela vai tocar uma música e voltar. E isso vai trazer todo esse benefício para ela. exatamente. É incrível isso, hein? Exatamente. Eu assisti a um vídeo que era, não sei se era mãe ou se era professor, ou se era mãe e professora de piano. E aí a criancinha estava tocando, né? Direitinho, uma criança de 6, 7 anos tocando bem, mas tinha uma parte que ela estava travando. Aí ela falava, não quero mais. E a mãe ou professora dizia, vá de novo. Aí a criança já estava no nível assim de 10ª repetição, não conseguia, ela estava tocando chorando. Eu vi um vídeo desse, eu vi Chorando. um vídeo desse assim. eu Aí fiquei- a professora não deixou ela parar. Teve uma hora que ela conseguiu. Ela soltou o maior riso do mundo. Olha Tipo, aí. eu consegui, Exato. entendeu? Teve um vídeo que rodou aí, acho que era um chinesinho, alguma coisa assim, que ele tava tocando uma pecinha do Burg Miller. Burg Miller. Era Eu vi um esse vídeo Burg também. Miller, eu vi esse vídeo. Ele chorando, acho que era professor, era o pai atrás. Vai, continua, quer de novo, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei. Sim. E ele chorando. E aí, quando ele começou a tocar, ele parou de chorar, prestou atenção. Eu fiquei. Pô, velho, música faz isso em você. Estudar música faz isso em Faz você. isso em você. Você tá lá chorando, você vai chorar, vai ter um momento de frustração, infelizmente. É natural do ser humano você ter essa quebra de expectativa, Crise, né? essa crise. Interna. Aí Qualquer o forma. processo de aceitação. Mas a música faz isso, de você insistir mesmo assim. Saber que você não Maravilhoso. controla as coisas, né? Exatamente. Muitas vezes, assim, no canto, na evolução da técnica, eu já parei para orar no meio do meu estudo. Porque deu uma frustração, eu falo, Senhor, só eu. Que maravilhoso, papai que do céu. maravilhoso. eu tô Me fazendo a ajuda, minha pai. parte. Eu vou continuar fazendo a minha parte, mesmo que eu não veja evolução nenhuma. Me ajuda. Uma hora eu vejo o fruto disso. Ó, já que estamos falando de desafios, e isso foi uma coisa colocada por Bernardo desde no início das suas falas. Um grande desafio que, por exemplo, nós compartilhamos, Ben, quando os outros professores nem tinham chegado ainda, é horas de estudo, quando nós já somos... quando criança, os professores sempre falam, você precisa estudar. Tantas horas. O comecinho, X horas. estuda 30 minutos por dia. Eu falo Aí isso você comigo começa a também. avançar, professor, você tem que estudar 1 hora agora. Você chega na faculdade, você tem que É. estudar 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia. Como tá a rotina atual de vocês de estudo Nossa, diário? Eu acho que eu vou me eximir Eu vou de começar responder com o essa Beto, pergunta. deixa a Bernardo conversar. Eu acho que tá na hora do lanche. Quer um cafezinho? Como é essa rotina de estudo de vocês? Vou começar melhor. Lá nos tempos áureos, nas melhores épocas. No primeiro amor. No primeiro amor. Quanto tempo você chegou a estudar por dia? Quantas horas por dia você já chegou a dedicar? Pronto. Regularmente. Não vai dizer assim a hora de um dia que a sua Sim, melhor hora, sim. não. Regular. Olha, eu nunca fui instrumentista. Eu aprendi o básico de piano, assim, na adolescência, piano complementar na faculdade, mas eu acho que o canto é muito diferente de instrumento. Como? Eu não
na minha experiência, não vale a pena você passar horas e horas cantando, sabe? O meu estudo nunca passou regularmente de 1 hora, cantando mesmo, com voz plena. Uhum. Assim, entre estudo geral, às vezes 3 horas, mas isso ia entre estudo de língua, do libreto, estudo da nota, né? Estudo da análise da estrutura musical da peça, estudo de personagem, mas cantando para valer, vocalizando e cantando as peças, a média era sempre 1 hora. O outro cantor. Eu acho que foi por isso que eu fui tão lento, porque eu me lembro que a primeira vez que eu estudei de Mozart, Il mio tesoro, quando eu vi aquela peça e eu imaginei, como é que a pessoa vai realizar esse melisma tão longo sem respirar? E aí eu fiquei, aquilo me encrencou numa situação que eu me lembro de ter acordado para estudar e ter ido até de noite e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Saiu? Não saiu. Foi horrível. Isso é outra coisa também, velho, que é Foi muito muito frustrante. Você passar horas, dias, Não, dias, semanas, meses e a coisa não sai Isso ainda. aí, eu recebi uma pergunta dessa nesse simpósio aqui. Porém, isso me colocou apto para fazer outras coisas em outras peças. Foi essa área eu devo para ela esse favor. Mozart, Mozart. fiquei devendo para Mozart porque me ajudou em outras coisas. Porém, essa demorou muito até eu conseguir quem me desse a instrução que eu precisava para resolver aquilo lá. Mas, foi estranho aqui. Ô, Isabela, você como violinista, como professora de violino, como ainda estudante, né, de bacharelado, como é sua rotina de estudo? Quantas horas você dedica? Então, Como funciona? Você faz na sua rotina de estudo? eu lembro que a época que eu mais estudei foi durante a pandemia. Eu realmente aproveitei bastante o tempo. E eu tinha muita aula online, né? Eu ainda estava estudando, terminando o ensino médio. Mas também tinha aula particular com o professor de violino. E estava naquela, decidi, né? Entre continuar na música ou migrar para outra área. Mas aí eu lembro que a partir do momento que eu decidi, né, seguir na música, eu comecei a estudar muito, porque tinha que me preparar para a prova, né? Uhum. E eu também estava preocupada com a prova da orquestra, né, para entrar. Então, eu estava estudando assim sempre, eu acho que a média era de 6 a 8 horas, todo dia. Eu realmente aproveitei bastante. Pandemia E deixa você com bastante tempo livre mesmo. tenho saudade Bernardo, desse eu tempo. acho que só quem vai competir com esse horário, essas horas de estudo de Isabela, vai ser Bernardo. Bernardo é o tipo de cara que eu chegava na faculdade para ter aula às 7 da manhã e Bernardo já estava na sala soprando a flauta. Tava aquecendo, Eu tava saía às 6 da noite, Bernardo estava na sala soprando Ah, flauta. É um músico exemplar. Isso aí não é a realidade, não. A gente tá exagerando um bocadinho assim. Não, assim, acho que antes de falar sobre a minha rotina, a gente tem que entender que quantidade não é qualidade. Excelente Tá colocação. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Então, Excelente colocação. muito mais importa como você estuda, né? Como você usa o tempo que você tem disponível do que a quantidade de tempo. Porque às vezes isso cai na frustração, né? O aluno lá chega assim e diz, professor, eu não tenho... Não, o professor diz, não, você tem que estudar 2, 3, 4, 5 horas por dia. Mas, professor, eu não tenho no meu dia a dia. Ah, então desista da música, porque não vai dar para você. Você não tem esse tempo disponível. Sim. Então isso acontece. Infelizmente, isso é uma realidade. Sim. Né? Em algumas instituições de ensino, por aí. Então, assim, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Né? Quantidade não é qualidade. Na minha graduação, no meu período de graduação, assim, na fase que a Isabela estava vendo agora, eu não estudava mais do que 5 horas, não. Era uma coisa entre 4 horas e meia de estudo. E, assim, sempre muito preocupado com essa questão da qualidade, de como eu estava estudando, né? Claro que, se você consegue e tem a condição de estudar mais horas com qualidade, você vai evoluir mais rapidamente do que numa condição de você ter menos horas estudando com a mesma qualidade, né? Isso aí eu acho que é uma coisa assim, eu ouvi muito isso de alguns professores, inclusive aquele que eu estava comentando com você, né? Que eu tô com interesse de visitar lá em São Paulo. Ele falando dessa realidade, né? Veio também de conservatório e tudo.
que é uma instituição que cobra muito, né? Essa rotina intensa de Rotina de estudos. conservatória. Ambiente Né? conservatório é bem puxado Exatamente. mesmo. Então, assim, a gente tem que ter essas duas realidades. Se você tiver mais tempo, se você tiver 6, 8 horas de estudo, mas você conseguir usar 6 a 8 horas de estudo com qualidade, você vai evoluir mais rapidamente, né? Vai evoluir com mais intensidade aí do que estudar 2, 3 horas, né? Com a mesma qualidade. Sim. Mas, assim, eu acho que esse é o ponto, sabe? É você saber como tá estudando, se você tá aproveitando, se você tá bem concentrado, se você tá tendo consciência dos movimentos do seu corpo que você tá acionando para poder tocar o instrumento, porque o instrumento só amplia aquilo que o teu corpo faz. Sim. Então, assim, se você consegue manter essa qualidade de estudo concentrado, focado ali durante o tempo que você tem disponível, 4, 5, 6 horas, aí tudo bem. Agora, se você percebe que você tem um limite ali também, né? Porque o nosso corpo é limitado, né? A gente cansa, Sim. a mente A cansa, mente cansa. entendeu? Por mais que a gente queira estender mais e tenha mais, mas tem um limite, né? Então a gente tem que respeitar também o nosso corpo, Exatamente. os nossos limites Exatamente. diariamente, tá? Outra coisa importante é a constância. Muito mais do que Frequência, né? Do que o a tempo. frequência, muito mais do que o Muito mais do que o tempo. tempo, É a Sim. frequência com que você estuda. Não adianta você estudar 8 horas hoje, 10 horas hoje, aí passa. 15 dias. Daqui a 15 dias você vai estudar de novo, tá entendendo? Mais 8, 10 horas, não É adianta. tipo ir pra academia. Exato, É, exatamente. é igualzinho. Nós somos atletas, né? Exatamente. Então, assim, Somos atletas de alta performance. exatamente, de alta performance. Assim. Exatamente. Então, eu acho que esses são os pontos assim, que a gente tem que estar atento para criar uma boa rotina de estudos. Excelente. Agora, uma coisa que nós também convergimos é que todos nós somos crentes. Quais são as suas igrejas, Tássio? Igreja Batista Manancial, Fortaleza. Igreja Batista Regular do Gás. João Pessoa. Igreja Batista em Perdizes. Igreja congregacional, o único fora dos quadros batistas, em João Pessoa, no bairro do Bessa. A minha igreja em João Pessoa, a Igreja Batista Regular, no bairro de Mangabeira. Uhum. Eu sei que Bernardo e Eber são os líderes de música lá das suas igrejas, né? Isso aí. Elias, Bela e Tássia, como é que é a atuação de vocês no Ministério do Louvor em suas igrejas? Pode deixar as meninas As primeiro. Fica à vontade, quem quiser. Lá na igreja eu trabalho como auxiliar no louvor, né? Eu sirvo cantando no back. Geralmente domingo à noite a gente faz divisão de vozes e eu estou ali auxiliando, ou fico no teclado auxiliar. E essa parte no louvor mesmo, congregacional, né? No coral, o pastor Jaime é o pastor de música da minha igreja, então ele é o líder mesmo. Mas no coral a gente geralmente divide, eu fico como preparadora vocal, faço a parte de vocalizes e a gente divide homens com ele, mulheres comigo, e eu também cuido do coral infantil da igreja. Uhum. Bela? Eu atuo na minha igreja, né, como violinista. Lá no grupo de louvor nós temos 2 vozes, um teclado e um violão. Às vezes alterna, fica só o violão e o violino, né, de instrumento. Sim. Ou só o teclado e o violino. Eu já tinha dado início a um projeto lá do coral. Nós ensaiamos, né, por alguns meses. E aí teve muito interesse dos irmãos, só que aos poucos, né, dando choque de horário, né, normal. Mas alguns irmãos até migraram para o projeto, né, do coral das igrejas. Uhum. Então, nessa área é mais minha atuação mesmo como violinista na igreja. Irmã Elias. Na minha igreja eu ajudo como voluntário em algumas situações específicas, porque na minha igreja tem um regente, é a professora Heloísa Baldin. Ela é uma musicista muito respeitada, ela se aposentou recente do Teatro Municipal, uma cantora, solista de ópera, coro de ópera, altíssimo nível, uma pessoa com muita cultura. E na minha igreja tem outros ministérios de música também. A professora Heloísa, ela cuida dos coros, e sempre que ela precisa eu auxilio. Por causa de problema de agenda, eu não consigo ter regularidade nos ensaios, né, frequentar os ensaios, mas quando aparece alguma coisa mais complicada, eu vou lá e ajudo. Tem os outros ministérios também. Tem o Davi Jardim, que é o líder da parte de instrumental, e atualmente ele está sendo a pessoa principal de música
tem a Marília, que é a principal cantora da igreja e ministra também. Tem o Vinícius. Então, na igreja onde eu frequento, a principal motivação de eu estar lá é uma outra situação. É a situação de... Os meus filhos recentemente desceram as águas batismais. Eu sou o pai do Marcos e do Lucas. E ali na Batista em Perdizes foi o lugar que Deus os levou a essa decisão. E eu fico muito grato a Deus por isso. Sim. E aí, no que eu posso, eu me proponho a ajudar. Agora, tem uma coisa que acontece comigo, que eu tenho os meus amigos que são líderes de música, e quando eles precisam viajar, eles ligam. Diz, Elias, Me cobre aqui. Assume aí, assume o B.O. assume aí que eu tô indo ali. Assume o B.O. aí. Assume o B.O. aí. E aí, isso pra mim é uma coisa que me deixa muito feliz, porque me coloca também em contato com outros irmãos de outras igrejas que estão nessa labuta Uhum. também. Então, eu mais ajudo efetivamente como músico fora da igreja que eu sou membro do que na própria igreja. Uhum. Entendi. Eu achei interessante que a Isabela falou sobre a tentativa dela iniciar um coral, né? E os choques de horários e as coisas que vão acontecendo, e no início de um trabalho, também conversei sobre isso com o Bernardo, vem muita gente, né? Sim. O interesse, uma coisa nova, e assim é na nossa vida, né? Vem uma coisa nova, todo mundo fica empolgado, mas quando você vê os desafios a médio e longo prazo, aí o fogo abaixa, e muita gente desiste. Sim. E eu já vi isso acontecer também lá em Fortaleza, porque eu trabalho em uma igreja como regente, preparadora vocal, a Igreja Batista Filadélfia, e 2 irmãos muito queridos, Gabriel e Thaís, foram os fundadores do coral da igreja, né? E logo que eles fundaram, eles me chamaram para a gente construir esse coral. E ao longo do tempo a gente vê muitos desafios, a mudança das pessoas, o repertório que a gente construiu no início já agora precisa ser reestudado, porque não são as mesmas pessoas. E muitas vezes vem aquela tristeza de ver que muitos irmãos não estão mais, e a gente avalia, poxa, será que isso é em vão? Mas a gente sabe que é para o reino de Deus, né? E que Ele que efetua a obra, nós somos só instrumentos. Mas muitas vezes a gente se vê nesse fogo cruzado, né? De estar fazendo um trabalho ali e não desanimar, apesar das inconstâncias. Eu tenho uma pergunta para vocês, cantores. Já que se introduziu esse assunto. Senhores cantores, qualquer pessoa pode cantar? E por que eu pergunto isso? Existe, pelo menos em muitos locais que eu passo, as pessoas sempre falam, música, o músico, assim, pessoas que não são da música sempre falam isso. Música tem que ter dom. Então você só canta se você nasceu com o dom de cantar. O que é que vocês dizem isso? Vou deixar o irmão Elias começar, que ele gosta desses assuntos. São muitas camadas. São muitas camadas. Isso pode ser aplicado para os outros instrumentos também. Pode. Pode ser muito bem aplicado para os instrumentos, mas vão os cantores. 2 coisas. Sim. Todos devem cantar. Todos devem. Devem, assim. Quero cantar. Cante. Quero cantar. Encontre um grupo onde você vai se encaixar. Vai ter esse grupo. Se você começar a procurar, você vai encontrar. E exerça isso lá. Ah, minha voz não é muito boa. Não tem problema. Continue. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: quero cantar bem. Quero exercer o canto, quero ir para frente da igreja e conduzir a igreja cantando. Então você precisa se preparar para isso. Você precisa verificar, porque, por exemplo, entre as pessoas que... Eu vou dar o exemplo das pessoas que sabem cozinhar, que eu admiro essas pessoas. Você não cozinha? Não. Então, tem pessoas que gostam da parte de panificação. Uhum. E eu conheço um casal, eu tenho um casal de alunos. Eles são de um projeto de música e a gente está lá com uma classe de violão. A esposa, ela é uma confeiteira de mão cheia. Uhum. Então, ela faz o bolo de fubá cremoso, ela faz um bolo de maçã com canela, e é uma coisa espetacular. É sensacional. Tá. Aí, o pessoal começou a brincar, e essa é uma situação recente que eu tô vivendo. O pessoal começou a brincar com o casal, e ela virou e disse, mas vocês ainda não viram o fulano, que é o marido dela, fazendo pães.
Ele é um panificador de mão cheia. E o pessoal começou a concordar. Tal dia ele trouxe o pão e tal. Então é assim, o que é bom de panificação, não tem problema ele não saber a confeitaria. E o que é bom de confeitaria, não tem nenhum problema ficar contente com o outro que sabe a panificação. Eu não tocarei violino. Eu não pegarei o violino. E eu fico muito feliz de sentar e aplaudir Isabela tocando. Eu não tocarei flauta. Eu tentei, maestro. Não funciona. Tentei tocar o piano também. Eu estudei o piano. Não é tão difícil funciona. assim, não, cara. Não fala isso, pelo amor de Deus. É difícil. Né? E tá tudo bem. No meu coração tem paz por isso. Então, se essa é uma situação que incomoda você, é preciso que você busque paz interna acerca disso. E encontre esse lugar onde você vai exercer aquilo que Deus tem para você exercer. Porque pode acontecer disso se tornar uma distração. Uhum. E aí você ficar perseguindo, por exemplo, se eu resolver, não, agora eu vou ser pianista. Claro que eu não vou ser pianista. É óbvio que servir ao piano como Heber, vai ser Heber. Se tiver eu e Heber, ele vai servir ao piano muito melhor que eu, com muito mais qualidade. E eu tenho que me dar por satisfeito. Uhum. E tá tudo bem. A todos Isso é nós importante. foram dados dons e talentos. Né? Nós temos a parábola dos. Então, Exatamente. cada um Paulo. que tem seu dom, se esforça em multiplicá-lo. Paulo. Exatamente. É isso que eu acredito. Hoje em dia a gente está numa geração, numa época que ela é muito iludida, eu acho. Ela diz assim, qualquer coisa que você quiser, você consegue. Basta você se esforçar. Se você não está ganhando 20 mil por mês é porque você está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? E tem isso, os cursos online dizem isso, É a né? geração Se você coach. quer dar certo, compre meu curso. Então a gente tem que saber que nossa vida é traçada nos planos de Deus. Então ele sabe o que é pra gente e o que não é pra gente. Porém, apesar de existirem talentos, eu acredito que a gente nasce sim com alguma predisposição, porque acredito na Bíblia e na Bíblia está Sim, dizendo isso. Sim. Apesar disso, tem gente que não nasceu com esse talento, com esse dom, mas quer fazer. E até Entendeu? fará bem em alguns Quer, casos. quer Estuda, fazer. se E dedica. pode Estuda. conseguir E fazer. consegue. Pode conseguir fazer, Assim, exatamente. mas isso que o Elias falou é importante, você saber que tem um irmão ali que está mais qualificado e você deve aceitar isso. Isso. Entendeu? Mas você também não quer dizer, por causa disso, que, deixa pra lá então, vou ficar só no meu sonho. Não, mas procure se capacitar. Todo mundo pode cantar. Nem todo mundo vai cantar igual, sempre vai ter alguém melhor que você. Tem alguém melhor que eu, tem alguém melhor que Elias, tem alguém melhor do que todo mundo nessa sala. Sim. E tem alguém E não melhor do tem que nenhum essa pessoa problema que é nisso. melhor do que a gente. Não tem nenhum Sempre tem problema. alguém melhor que você. Isso não quer dizer que você vai enterrar o seu talento ali ou o seu sonho e vai deixar pra lá. Não, procure se capacitar para fazer o melhor dentro daquilo que você pode. Uhum. O senhor vai fazer uma citação. Acho De que Paulo. Sim, de Paulo. Paulo. Paulo, ele fala que o exercício dos talentos é o crescimento do outro. Então, o meu crescimento está no Heber exercendo o talento dele ao piano. O meu crescimento está no maestro Bernardo exercendo o piano, Flauta. o ministério dele na flauta. O meu crescimento está em cada um dos irmãos exercendo o ministério. E o crescimento dos irmãos passa pelo exercício do meu ministério. E eu tenho que me responsabilizar por isso. Então, eu quero cantar. O que eu vou fazer vai levar o outro para crescer? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque no corpo de Cristo isso vai trazer o que precisa trazer para o outro, porque Cristo veio para nós. E a gente deve se entregar por causa dos outros, a exemplo de Cristo. Exatamente. Seria essa a ideia do cristianismo. Inclusive, ele entra num ponto que é muito delicado para nós músicos, né? Inclusive, é uma fama na igreja de que o músico é orgulhoso, que é a estrela. Porque quando a gente se dá conta de que o que a gente tem é para servir, a gente se esvazia disso, né? E é uma coisa que eu fico constantemente lembrando, que além de ter sido algo que Deus me deu e que eu tenho que retornar ao Senhor, eu quero também edificar os irmãos com aquilo que eu tenho. Exatamente. Sim. Isso é um ponto. O orgulho é um ponto muito Mas difícil. antes da gente chegar no orgulho, tem uma situação que eu preciso colocar. Teve um tempo que eu precisei de um instrumentista para me ajudar e o instrumentista disse, não, eu não posso fazer isso porque vai parecer que eu sou orgulhoso. Aí eu disse, mas eu preciso da tua ajuda.
Se você não me ajudar, vai ser difícil. Eu vou ter que fazer gravação, fazer isso, fazer aquilo, encurtando a história. Eu disse, não, porque vai parecer o orgulho. Eu falei para ele assim, então você pega as lâmpadas da tua casa e você pendura debaixo da mesa. Mano, se Deus te deu o talento, você deve exercer o seu talento. O que o outro fala não é Deus falando para você. Você tem que achar a sua paz interna acerca do que Deus te deu e exercer. O que o outro está falando, como é que você vai controlar o que o outro acha? Exatamente. Ou seja, Vamos lá, estou aprendendo flauta, chego aqui e vejo o Bernardo tocando flauta. Você quer largar a flauta. Ou você larga a pausa e fala, não, Fica, caramba, pelo amor. Ou você diz, ele vai ser meu professor. É, Vai ser meu exatamente. professor, ótimo. Então, tá entendendo? E O não tem orgulho. problema ele exercer o ministério dele, ele deve ser excelente. Eu preciso que ele seja excelente. Uhum. É uma necessidade minha. Sim. E assim, só para complementar, historicamente, dentro das igrejas, não tiveram músicos, não, a fase que temos músicos profissionais é mais ou menos agora. A gente nunca teve músicos profissionais, porque as pessoas que escreveram os inários ou coisa do tipo, geralmente tinham outras ocupações ou tinham outros empregos. Entende? Então, assim, realmente eu fico, vez ou outra, venham pessoas para serem meus alunos e assim, eu acho que eu tô velho demais para aprender piano, não sei o que. Eu digo, não, rapaz, não, de forma alguma. Todo mundo pode aprender. Obviamente eu não vou ensinar você, não vou exigir de você para que você seja pianista profissional. Mas que você pelo menos tenha um deleite, para que você possa Isso. pelo menos aprender a saber a tocar a música que você quer tocar, Isso. é o mínimo. Mínimo. E para você se estudar, para saber até que ponto você consegue ir também. Exatamente. Uma ferramenta de exatamente. auxiliar de você se ver em outras circunstâncias. Exatamente. Eu já recebi muita gente talentosa, inclusive, nesse quesito. Gente, assim, da idade da gente, mas que eu via que tinha jeito. Sim. Uhum. O orgulho que a professora Tássia colocou para daí findarmos essa nossa conversa. Eu vou lhes dar 2 exemplos. No livro de Agostinho, de Confissões, ele relata que nas suas confissões, orações próprias dele a Deus, né? Ele diz que ele pede perdão por ter pecado quando estava ouvindo a música e ele se desconcentra da letra. Eu acho que ele fala algo do tipo assim. Mas qual é o sentido geral da fala dele? Me perdoe por ter te tirado do centro do louvor, daquele momento do que estava sendo executado, por não te colocar no centro. Eu vou citar agora um exemplo pessoal meu. Eu fiz poucas apresentações públicas como maestro lá na Paraíba, porque logo após formado, 2 meses após formado, eu me mudei para cá e daí atuo na igreja desde então. Mas eu lembro das poucas apresentações, é muito gostoso. Assim, eu como maestro, eu fico virado pro público. Vocês cantores, os instrumentistas, vocês estão de frente pro público, então você tá vendo a reação do público. Quando eu lembro do nervosismo para entrar no palco, só que um nervosismo que logo se acabava, porque eu tava de costas, eu tava vendo só a minha orquestra, ou o meu coro, e o público tava em silêncio, o som da orquestra tava cheio ali, então, a minha cabeça eu entrava Um ensaio. é como se eu estivesse ensaiando. Então eu não tava lembrando o que estava acontecendo, eu tava só lembrando, ó, aqui vai ter entrada, aqui tá esse compassos, o clarinete toca si bemol, cuidado aqui, vai ter. Então a gente tem que lembrar, isso tá tão que quando acaba a gente fecha, baixa a mão, quando vem aquele som forte de aplauso, aquilo enche a gente de uma vaidade, não é? Que você vira, você abaixa. Enquanto você não levanta, o público não vai. Você fica, meu Deus, que coisa Tenho isso. gostosa. É uma Ai, massagem. sair entre novo, vai sair. Exato, é uma massagem Eu no tenho- ego eu- tão gostosa. Eu tenho essa satisfação quando eu termino. E assim, eu sou muito exigente quando eu vou tocar. Eu sou Aham. muito exigente comigo mesmo quando eu vou tocar. De ter poucas vezes eu tive satisfação do que eu mesmo toquei. Uhum. Essa coisa da vaidade de tipo, caramba, eu consegui. Droga, eu consegui. E aí nós vimos aqui, nós depois nos transportamos para um ambiente de igreja, onde nós não executamos mais pelo aplauso do público. Nós, por nós mesmos, não é que nós que executamos a música. Eu tenho essa consciência de que eu, no momento que estou lá na frente, quer ao piano, quer na regência da igreja ou do meu conjunto, eu, Pedro, bacharel, especialista, mestre, doutor, PhD, o que quer que seja, não sou eu, pela minha capacidade, quem vai fazer.
sim, eu vou ser capacitado, mas eu vou ser um mero instrumento que tenho que deixar que o Espírito Santo use essa minha formação para que o Espírito Santo possa abençoar os irmãos, para que Deus possa usar-me como instrumento. Então, isso para mim, por muito tempo, foi algo difícil de compreender, de conceber, que falo, não, enquanto eu estiver lá no público, e sinceramente eu não vejo mais tanta vantagem nesse tipo de adoração, receber essa adoração do público, sabe? Eu acredito que já tenho tomado caminhos diferentes dessa, a minha vida já tem tomado outros caminhos, mas sim, o momento de eu sentar e falar, não é mais Pra mim. pela minha vanglória, falar, eu passei aqui 3 meses nessa peça, eu vou mostrar que eu sou o melhor pianista do mundo, vou mostrar que eu tenho aqui, eu sei que no compasso 80, meu tenor vai cantar esse Fá desafinado, então eu tenho que olhar pra ele. Não é mais por isso. O tenor. Não é mais por isso. É sim pelo louvor da glória do Senhor, e para que eu possa me esvaziar, que o Espírito Santo possa me usar como uma ferramenta do seu louvor. Uhum. Como é, não sei se vocês já tiveram esse diálogo interno, essa briga interna do seu eu profissional, o performance, que estudou por anos, ensaiou por meses uma peça e gosta, e não vamos ser também mentirosos dizer que a gente não gosta de receber um aplauso. É claro, todo mundo gosta de receber Quer esse aplauso. reconhecimento, Quer né? reconhecimento, exato. Mas nós somos servos de Deus, nós atuamos nas nossas igrejas. O performance não pode entrar aqui. Uma coisa que eu acho interessante, assim, falando nos dois polos, né, de performer e servo Sim. na igreja. Como serva na igreja, eu tento sempre lembrar. É tipo aqueles, eu acho que o nome eram filactérios, que os sacerdotes usavam no Velho Testamento, todo instante iam lendo para se lembrar. Então a mesma coisa sou eu, assim, me apresentando, é sempre lembrando, não é para mim, é para o Senhor, é para o Senhor. E assim como o Agostinho falou na tua citação, a todo instante tentar direcionar a mente para isso, Sim. para adoração, porque senão vira vaidade. A Eu gente é lembro. pecador. E no polo de profissional, assim, de performer, uma coisa que me ajudou a não ser também essa pessoa vaidosa demais e arrogante foi as falas da minha primeira professora. Ela dizia que nós estamos a serviço da música e não a música ao nosso serviço. Então, eu não estou ali fazendo música para que todo mundo veja, olha que voz linda, meu Deus, que soprano maravilhosa. Esse não deve ser o meu objetivo, mas sim transmitir os sentimentos, as sensações que a beleza da música vai proporcionar. Então, o que mais me deixa feliz após uma performance, e isso é tanto no profissional quanto no louvor, é ver que aquilo chegou ao coração do público ou da congregação. Saber que eu comuniquei algo por meio da música, entende? Então, saber que eu não estou ali para ser aplaudida ou por vanglória, mas sim para transmitir algo com a música que eu estou fazendo. Primeiro de tudo, eu concordo. Eu penso exatamente desse jeito, de que eu não faço pra aplaudir, eu sou um mero servo da música. Eu penso exatamente assim. Eu queria contar uma situação, que assim, minha esposa era da Assembleia de Deus, antes de ela se casar comigo, e ela achou muito esquisito o fato de nós aplaudirmos depois de uma apresentação do coral, alguma coisa do tipo. E aí eu presenciei isso meio que assim, porque é diferente na Assembleia. Eles não aplaudem, eles dão um monte de glórias a Deus e aleluias e tal, tal. E eu presenciei isso uma vez num culto, acho que era a ceia. A gente teve a apresentação do coral e tal. E assim, realmente, eles pouco dão aplausos, mas eles glorificam imensamente a Deus. Então eu fiquei tipo... Cara, aí quando eu vou pra nossa igreja, o coral cantou lindamente, o pessoal começou a aplaudir, aí eu fico na minha cabeça, poxa, dão glória, a gente tem que glorificar, dão glória, dê um aleluia, não vão aplaudir não, porque parece que a gente tá aplaudindo as pessoas que se apresentaram. Não, isso tudo foi pra Deus, não foi para o nosso deleite. Nosso deleite é na sala de concerto, nosso deleite não é na igreja, entendeu? A gente tá na igreja pra servir a Deus, então assim... foi uma situação muito interessante, mas que me deu esse insight na minha cabeça de
de ter esse pensamento. E quando eu estou na minha igreja, com os meus companheiros, servindo, tocando, é com esse pensamento. Eu digo a eles, ó, a gente não está tocando aqui para as pessoas, a gente está tocando aqui pensando, a gente sempre pensa em Deus, a gente está tocando para Deus, está fazendo louvor para Deus. Uhum. Eu posso falar rapidinho? Sim, claro. Uma contribuição rápida, né? Hoje pela manhã eu estava justamente lendo João capítulo 3, né? Quando João Batista fala, importa que ele cresça e eu diminua, né? Então, assim, eu acho que essa questão do orgulho é uma coisa assim que a gente tem que estar com o joelho no chão o tempo todo, assim, sabe? Sim. Que a gente tem que estar sempre assumindo a nossa total dependência do Senhor, né? Sim. Porque se a gente chega até um momento de se apresentar ou estar ali na igreja, regendo ou tocando, a gente tem que entender que foi Deus que colocou a gente ali. Foi Ele quem deu a capacidade. Se você conseguiu aprimorar a sua técnica e estudar para estar naquele momento, não foi você. Foi Deus, foi o Espírito Santo que te capacitou para a honra e glória dele. Para que ele apareça e você diminua. Né? Para que ele Exatamente. seja exaltado. Então, assim, eu levo isso tanto, principalmente, para a nossa vida ali dentro da igreja, no serviço do Senhor, mas também na hora de uma performance, né? Assim, externa, no trabalho dia a dia. Recentemente, eu tive a oportunidade de solar ali com a orquestra que eu trabalho. E, rapaz, principalmente no dia do solo, mas já antes, mas no dia do solo é o tempo todo orando. Senhor, é para tua honra e glória. Que seja feita a tua vontade ali, né? Eu tô na tua dependência, seja o que o Senhor quiser, né? Me capacita para fazer aquilo que eu estudei, mas é o Senhor que controla todas as coisas, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar de joelho no chão, assim, o tempo todo, se policiando, se relacionando com Deus, assim, naquela vida realmente devocional com o Senhor e buscando isso, né? Porque é algo que, como o Tássia comentou, o pecado tá em nós, né? Sim. Exatamente. Nós temos isso Sim. no nosso coração, né? A gente vê desde Adão o orgulho, né? Se Sim. manifestando. Então, assim, é realmente algo que a gente tem que estar ali de joelho no chão. Ótimo. Eu gostaria de colaborar nesse sentido com uma colocação. Deus foi generoso comigo porque no início não deu certo, assim, para mim. As coisas não funcionaram por muito tempo e aí só depois, quando elas começaram a funcionar, eu comecei já foi num tempo que eu pensava assim, isso não vai mais acontecer. Essa coisa de cantar e dizer, nossa, deu certo. Isso foi uma coisa relativamente recente. Então, como não deu certo, a minha crise foi outra. Eu queria que desse certo e não deu no início, Uhum. certo? Mas a minha colaboração é no seguinte sentido. É muito importante que seja como o Bernardo falou, que a gente tenha a consciência de que isso é de Deus, veio dele e tem que ser para ele. Não somente em música. Não. Não somente Exatamente. em música. Se a gente for considerar esse setup aqui, isso aqui é glória para Deus. Os nossos Amém. irmãos que estão ali estão prestando culto. Amém. Não é isso? Amém. Então seria isso. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto. Relativamente recente, eu estava prestando atenção em quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, e tem um momento que Deus fala assim, eu vou te dar um nome e você vai ser conhecido. Não é interessante? É. Então, embora a gente queira ser vigilante em relação a isso, nós sabemos que somos dependentes da graça de Deus para a gente vigiar a nossa tendência para o pecado. Exatamente. Isso daí é um ponto pacífico. Porém, a gente tem que fazer isso sabendo que o nosso Deus é um Deus que faz para a gente um nome. O nome e o reconhecimento que a gente precisa tá previsto por Deus, e Deus está cuidando disso. Então, Sim. acho que isso pode servir para alguém que tenha essa dúvida acerca de mas e quando todo mundo me aplaudir? Tá entendendo? Meu, fica tranquilo. Ora, Deus te vigia, mas saiba, Deus quer o teu nome. Deus tem um nome para você. Amém. Ele cuida disso. Amém. Então, para encerrarmos, eu vou deixar uma última palavra para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que doaram seus ouvidos à nossa conversa aqui, e depois deixar franqueado para algum irmão aqui, algum colega, para deixar também o seu apreço, igual o irmão Elias fez suas dicas para os cantores.
Então, se alguém quiser deixar uma palavra breve, vai ficar à vontade. A minha oração, como líder aqui do louvor da igreja, é que vocês, irmãos, se aperfeiçoem, que os irmãos possam realmente se dedicar ao serviço do Senhor, não pelo nosso próprio deleite, não pelo nosso crescimento, como para o nosso ego, mas sim para que possamos devolver a Deus o mais perfeito louvor. Não que consigamos chegar a maior grau de excelência que nós faremos no céu, mas que sim, possamos nos esforçar a fazer o mais perfeito louvor que pudermos com as nossas forças, com a nossa capacidade, com o nosso tempo. E tempo é uma coisa que nós devemos saber remir, né? Então, você que quer cantar na equipe de louvor, eu quero cantar na equipe de louvor, que eu acho muito bonito. Tenha sabedoria de você saber se colocar lá. Se você quer estar lá, estude para que você possa estar lá de uma forma a abençoar a igreja e se esvazie do seu próprio ego, da sua própria vontade, para que Deus possa lhe usar para isto. Mais algum irmão gostaria de... Bom, a minha contribuição seria tudo o que Pedro falou e mais um adicional. Sejam muito pacientes. Tenham muita paciência, porque vocês querem servir no louvor? Certo. Vão estudar. Tem que estudar, tá? Tem que estudar para você entender o que é que você pode fazer, qual é a melhor coisa que você pode fazer dentro do louvor. E enquanto estiver estudando, seja paciente. Tenha muita paciência para você não achar que você está fazendo tudo errado ou que nada vai dar certo. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo, porque o tempo é um grande amigo do músico. Não? Um adicional além da fala dele. Comece. Porque às vezes a gente tá querendo, né, fazer aquilo, mas olha, meu Deus, olha como o Weber toca, eu nunca vou tocar assim. Aí a pessoa fica lá. Você não precisa chegar fazendo essa oração. Não, aí a pessoa fica lá, deitada na rede, e só fica pensando, como eu queria tocar como ele, mas é muito difícil, entendeu? Então, comece, vá lá com o seu líder de música, com o seu pastor, o que eu posso fazer para começar, entendeu? Para dar um pontapé em chegar a esse objetivo que eu tenho. E aí você vai, e aí chega a parte da paciência, né? Você começa, Exatamente. E aí tem a paciência e o estudo para chegar lá. Mas se você não começar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, faça um plano e comece. E veja qual vai ser o seu proceder a partir desse início, né? E mesmo que o plano dê errado, continue. Continue, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Exatamente. Bernardo, Isabela? Acho que a coisa importante é não olhar direto para as dificuldades, né? Meu instrumento, eu vejo muita gente falando, né? Que não tem marquinha, né? As casas como tem como no é que você violão. sabe Como é que sabe qual é a nota? Deve ser muito difícil, não sei o quê. Na verdade, não é. Nada é impossível, né? Então, essa coisa que vocês já comentaram, de ter muita paciência e de ter uma boa orientação, né? Um bom professor, assim, faz total diferença. Para fechar bem rapidinho, tem um objetivo, tem uma meta que lhe move, né? Que é o nosso combustível, né? Isso. A gente só chega a algum lugar se a gente tem algum lugar para chegar, né? Sim. Então, assim, tá começando, tem um objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu quero chegar aonde com isso aqui? Com esse instrumento, com a minha voz, né? Porque isso é que vai te mover diariamente para estudar, para aprimorar, para não faltar aula, né? Com o professor, para realmente se dedicar. Então, tem um objetivo, uma meta que te move. Irmão Elias, Olha, vocês já disseram o que é que você tudo. poderia acrescentar? Talvez eu possa ajudar no seguinte sentido. Se alguém tem a intenção de servir a Cristo, o campo é grande, né? Existe o espaço para o serviço. Se é uma exigência pessoal que você tem de servir a Cristo e nesse momento você está nessa fase, ou se o seu objetivo é adorar a Cristo, você não precisa ser músico para adorar a Cristo. Você não precisa de nada disso para servir o corpo de Cristo. Essa é uma questão, pense, assim, tenha essa certeza no teu coração. Isso é uma coisa de você, entre você e Deus.
Não é exigido de você que você seja um músico profissional. Quero servir na música e tenho que estudar. Sim, você vai estudar e tudo mais. E vai chegar um momento que isso vai ser útil no serviço do corpo de Cristo, mas a seara é grande. E existe espaço e necessidade de pessoas para ajudar. Em todos os departamentos e ministérios de todas as igrejas. Uhum. Então, não deixe que isso seja um fator de limitação. Enquanto você está se preparando como músico, exercendo a sua paciência, vá servir. Isso vai lhe ajudar. Depois, como músico, Excelente. Pedir para o irmão José fazer uma oração encerrando este podcast e que Deus possa estar abençoando a todos nós, dando paciência a nós para que possamos estudar, nos aperfeiçoar para melhor servirmos ao Senhor e que possamos fazer muitos discípulos na nossa carreira, que possamos dar continuidade ao louvor ao Senhor, que possamos abençoar com nossas vidas as nossas igrejas locais e, se Deus assim nos quiser usar, abençoar nosso estado, nossa nação, nosso mundo, se Deus assim nos quiser usar. Amém. Então oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado a Deus porque o Senhor trouxe cada um até aqui com um propósito. E te pedimos que esse propósito se cumpra, ó Deus, na vida de cada um que está aqui e daqueles que estão ouvindo, ó Deus. Usa-nos como instrumento para transmitir, para edificar essas pessoas, para incentivar essas pessoas que estão ouvindo a te servir melhor, a te adorar melhor, ó Deus, a despertar dons, talentos, capacidades que o Senhor quer no coração de cada um, na vida de cada um, Pai. Muito obrigado por cada profissional aqui, que o Senhor possa continuar, ó Deus, fazendo-os reconhecer a sua dependência total do Senhor, os capacitando, abençoando suas famílias, suas vidas espirituais, aperfeiçoando e amadurecendo cada vez mais. Obrigado pelos irmãos também ali na técnica, por toda a dedicação, que o Senhor possa suprir suas necessidades. E louvamos o teu nome, ó Deus, por esse tempo, que o Senhor use para glória do teu nome, ó Deus, para a edificação do teu reino. Essa nossa disposição, e louvamos o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos, muito obrigado por até aqui chegarem. Novamente, se vocês quiserem acompanhar a rotina, o dia a dia de um músico, receber dicas, né, que nós postamos. Novamente, irmão Bernardo, qual é a sua rede social? @música com José Bernardo. Eber? @eber.piano.prof. @tenor Elias Viana. Dela? @Isabela Santos. @Tássia Tavares Soprano. Pedro Cavalcante, maestro. Nos siga, nós estamos sempre postando conteúdo, e não só um conteúdo musical, mas sim um conteúdo musical, muitas vezes cristão, né? Então, se tiverem dúvidas, nos procure, que eu sei que os irmãos vão estar abertos para responder às suas questões. Procure nosso privado, mande mensagem, e que possamos sempre estar nos ajudando a nós seis nos aperfeiçoarmos, e que possamos também abençoar você, irmão, que está aí, nossas igrejas, e que Deus seja sempre louvado através das nossas vidas, do nosso fôlego, da nossa energia, de todo o nosso ser. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado. Tenha um excelente noite ou dia.